Fala pessoal, bem-vindos ao podcast É do Jogo, podcast para a gente falar de saúde, performance, qualidade de vida, alimentação, empreendedorismo. Aqui a gente fala de tudo. E estou aqui com meus amigos. Vitor, me cedeu espaço para apresentar hoje. Merecido? Merecido. Obrigado. Baita programa para nós. E o Doc, nosso médico especialista sensacional. Olá, Leandro. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Renan, eu me compadeço de ti, porque o Vitor já fez essa pra mim, tá? Vai ali e apresenta. Ele falou no banheiro. Eu fui vantagem no banheiro com ele agora, 2 minutos atrás. Ele, tu pode apresentar ali pra mim? É que eu ancoro o episódio. E aí, de vez em quando, eu largo eles na bronca, entendeu? Mas é sobre em isso. Em cima da hora. Sem muito estudo. Faz na hora, a gente se vira. No colégio era igual. Os colegas faziam um trabalho e eu vou falar lá. E isso, a gente se vira. É sobre isso. Mas, então vamos seguindo aqui. Hoje nós estamos aqui com a Melissa Oliveira. Até vou pegar o celular aqui porque ela tem uma bio sensacional com tantas qualificações aqui que eu vou precisar do auxílio. De uma colinha. Exatamente, preciso da colinha aqui. Compra o prompt ali para... O teleprompter. Bom, a Melissa aqui, ela é profissional de educação física, pós-graduada em treinamento personalizado, empresária há mais de 30 anos, CEO de uma rede de academias, o nome é Allfit. Ela também é idealizadora de um projeto muito legal que é o Grupo Be Woman, que ele é voltado para o empreendedorismo feminino. Além disso, ela também é host de um podcast, BWcast, apresentadora do RS Play, mentora fitness, palestrante, investidora, já foi capa de revista, recebeu várias premiações, por isso eu precisei da colinha, pessoal. Eu ia dizer, precisa de cola mesmo. Mas sem mais delongas, Melissa, muito prazer muito bom dia. E conta um pouquinho mais da tua história para nós, como que foi esse teu processo aí de entrar na educação física, se tornar empresária, ter esse projeto voltado para o empreendedorismo feminino. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui com vocês. Adoro participar de podcasts, programas. Acho que comunicação é tudo. E as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, a gente vai mudando, a vida é movimento, né? Entrevisto muitas mulheres, a maioria delas fez transições de carreira e as coisas vão mudando. Que bom que a gente não fica na zona de conforto, né? Se ficasse sempre fazendo a mesma coisa, seria muito chato, muito monótono, né? Então, eu sou Melissa Oliveira, sempre quis ser profissional de educação física, sempre gostei, sempre incomodei minha mãe para me colocar na academia. Com 10 anos eu já estava lá, naquelas aulas coletivas de ginástica, que faz tempo, né? Estavam muito em alta, voltaram agora também. Numa das minhas academias, inclusive, o forte são as modalidades coletivas, né? Nós trabalhamos com atividades aquáticas, lutas, aulas coletivas, trabalhamos com musculação e com funcional também. Mas falando um pouco da trajetória, né? Sempre quis ser profissional de educação física e sempre soube o que eu queria. E eu queria ter a minha academia. Legal. Então, na época, eu comecei empreendendo. Ali na minha bio está há mais de 30 anos. Eu tenho 25 anos de academia. Mas eu tenho 30 anos de empreendedorismo porque eu comecei empreendendo com confecção feminina. Toda mulher sempre tem a sua lojinha, né? Desde criança ali, brinca de lojinha. Então, eu tive a minha lojinha também. Eu fui uma das fundadoras do DC Navegantes, quando era um shopping de confecções. A maioria era confecção lá, né? Tive uma loja lá de confecção feminina. Com que idade isso? 18. Não se fala em idade, rapaz. Não perguntei quanto tempo faz. Eu perguntei com que idade que começou a empreender já, com 18 anos. Entender o mindset, né? Faz porque bastante tempo. A empreender jovem é muito legal. Exatamente. Já tomar risco, já buscar a sua ideia, é uma característica que a gente vê em pessoas que têm um perfil de buscar sempre
entregar o seu melhor, né? Para vocês terem uma ideia, para abrir a minha primeira empresa, eu tive que me emancipar. Então, foi um pouquinho antes dos 18. E ali, com 18, eu já abri a minha primeira empresa. E trabalhei com confecção, com facção, com vendas. Teve uma época que foi muito engraçado até. O que eu fazia? Eu ia aqui de Porto Alegre ao Chuí buscar aqueles parcás, não sei se vocês lembram. Sim. Se usava muito aqueles parcás. E eu ia lá de carro buscar. Gosto de dirigir, adoro carro, amo dirigir. E Eu sou de Pelotas e vivi muito essa modinha da época. Então, eu sou de Rio Grande. Então. Eu vim de lá pra cá com 18 anos. Uhum. Daí ia lá, parava em Pelotas, parava em Rio Grande, ia ao Chuí, voltava, sempre no movimento. Se virando. Mas Exatamente. Tu sempre treinou, então, sempre fez alguma atividade física. Sempre fiz. A gente gosta de perguntar isso porque muitas vezes algumas pessoas elas se transformam por passar por problemas, serem acima do peso ou baixo peso, e algumas pessoas, que é o meu caso, sempre fiz atividade física, mantive um peso legal, melhorei minha alimentação e, enfim, seguir nesse caminho foi uma continuação, foi natural, exatamente, né? Então, tu já treinava, já vivia, já gostava dessa área. Quando tu te formou em educação física, tu já pensava em abrir academia, como tu falou, mas tu chegou a dar aula, chegou a montar treinamento, como é que foi essa parte? Então, primeiramente, eu penso que os desafios da vida, eles devem servir como alavanca para que a gente possa crescer. E eu vim de uma família muito simples. E a minha mãe não tinha tempo para se cuidar, né? E sempre queria estar fazendo um procedimento, uma cirurgia plástica, malhar, enfim, não conseguia. E eu enxergava aquilo como algo que eu não queria para a minha vida. Então, eu sempre busquei mais, sempre busquei evoluir. E o shape foi consequência disso, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não têm condições, mas se tem aquele mindset, se tem aquilo na cabeça, o que está na tua mente, ninguém tira, né? Então, tu foca naquilo e vai caminhar na rua, vai dar um jeito, né, de cuidar um pouco mais da alimentação, porque tá aí o Nutri que não nos deixa mentir, né? Comer bem não custa caro, né? Com certeza. Muito ao contrário, comer mal é que custa caro. Com certeza, é mais barato comer bem e investir num profissional também, às vezes, se torna mais barato para não gastar com suplementos desnecessários. Exatamente. Enfim, fórmulas desnecessárias. Tem tanta coisa que a gente que tem um gasto ali achando que aquilo vai te trazer um benefício. E se tu comesse o franguinho com arroz, feijão, ovinho, ou, enfim, uma receitinha ali com alimentos saudáveis, podendo até ter algum doce junto, né? Para a pessoa entender que não precisa ser extremamente difícil fazer dieta, a pessoa vai evoluir bem, não precisa de suplemento milagroso. Eu, nos meus primeiros anos de academia, não usava nenhum suplemento e tive uma evolução muito legal. Então é isso, não precisa ter um alto custo para se cuidar. Exatamente. Eu trabalhei muitos anos com avaliação física e a minha recomendação era essa, sabe? Vamos primeiro, o que eu tomo? Vamos primeiro comer direitinho e treinar. Aí tu volta aqui daqui a 45... Vamos dormir melhor. Vamos fazer o básico que funciona, né? E muita gente me pergunta, uma dica aí para shape, uma dica para boa forma das mulheres. Eu digo, dieta, né? Que eu nem gosto de chamar muito de dieta, eu gosto de chamar de plano alimentar. Legal. Excelente. E exercício. Sono é a tríade, não tem mais o que fazer, né? Suplementação, algum procedimento estético, é um conjunto de coisas que vai dar um resultado final, né, satisfatório. Mas o básico que funciona é essencial. Com certeza. Mas respondendo a tua pergunta, então usei essa situação de desafio como alavanca, né? Comecei empreendendo na confecção e estava matriculada na academia. Isso é uma outra história que é bem motivadora, né, inspiradora. Porque na academia que hoje eu sou dona da rede, eu entrei como aluna. Ah, que legal. Legal. Imagina, tu chegar numa academia hoje, fazer a tua matrícula e daqui a alguns anos tu ser o dono da rede. Legal, né? E são coisas que tu jamais imagina. Tu não vai com esse propósito, não vai com essa intenção. As coisas acontecem. Logicamente, em função dos teus esforços. Né? Claro. O empurrãozinho do universo e os teus esforços. Ninguém se matricula na academia pensando assim, vou me matricular aqui, vou ficar de olho e vou comprar esse negócio. Vou comprar Smart Fit. E aí, o que aconteceu? Entrei como aluna,
continuei com a confecção e me motivei mais ainda a me matricular na educação física. Entrei na educação física e eu fiz faculdade de Ciências da Saúde no IPA. Foram 4 anos, na época, assim, era um currículo fechado, tinha aula todas as noites e todos os sábados de manhã. Entrei em 96, me formei em 2000, logo ali após a regulamentação da educação física, foi em 99, 2000 a regulamentação. E antes de eu me formar, daí eu entrei como aluna. Durante a faculdade, fui fazer estágio, comecei o estágio na recepção da academia. Para mim foi ótimo, porque eu aprendi absolutamente tudo. Claro, tudo, é ali, né? Tudo. Então, conversar, né? Se virar. Comecei como recepcionista, estagiária, e eu lembro que tinha um vidro para a piscina. E eu ficava olhando o professor dar aula, vou aprender a dar essa aula, vou aprender a dar essa aula. E eu já nadava, já praticava, né? Mas, lógico, estar lá ministrando a aula como diferente. Como aluna é uma coisa, né? Exatamente. Aí, ficava lá cuidando tal, e o dono da academia me convidou para ser estagiária na piscina. Eu, bora. Aí eu cuidava a aula de manhã para dar aula de tarde. Né? E aí fui estudando tal. Antes de me formar, ele já me convidou para ser coordenadora da academia. Daí eu falei para ele, não tem como, né? Eu posso te ajudar? Sempre dei meu melhor, sempre trabalhei como se eu fosse a dona da academia, né? Mas não tem como, porque eu não sou formada ainda, vou me formar no final do ano tal. Sei que em seguida ele era um instrutor de mergulho, ele foi morar em Recife para trabalhar com mergulho e me passou a academia. Daí, na época, eu comprei o ponto da academia, assumi o aluguel e tal. E era um prédio na Aparício Borges, na Terceira Perimetral. Gente, eu peguei toda a obra da Terceira Perimetral ali, sabe? E eu não tinha recursos. Foi algo assim, ó, no peito e na raça, e foi demorada, entendeu? Nessa obra, né, tia? Foi um horror, foi assim, ó, foi tenso. Mas deu tudo certo. E dali, eu tentei daí comprar o imóvel qual eu locava ali. A dona não quis me vender e tá tudo certo sempre, né? Aí o que aconteceu? Se eu tivesse comprado aquele imóvel, eu teria ficado pequeno. Porque daí em seguida eu comprei um terreno perto ali, construí a minha sede própria, dessa minha primeira unidade, que é a matriz, né? E em um mês tinha fila de espera para fazer matrícula. Foi muito bom. Ah, que legal, que legal. E conta mais esse projeto que tu tem de empreendedorismo feminino. Qual é a ideia dele? Qual é o ponto central que vocês focam? É o grupo só de Porto Alegre? Como que é ele? Então, por trabalhar com academia, maior público feminino, né? E eu sempre fui muito ativa. Então, eu dava aula, eu fazia avaliação física, eu fazia a gestão da academia, depois eu tive 2 filhos, a minha primeira licença maternidade eu tirei 2 meses, mas a segunda eu tirei 10 dias, já estava dando aula de novo, né? E as mulheres me perguntavam, Mel, como é que tu faz? Como é que tu consegue? Tu treina, tu não sei o quê. Tu tem filhos, tu te cuida, enfim, tá aqui administrando a academia. Ensina pra gente. Mas aquilo ali eu vi várias vezes, sabe? Até que teve um dia que uma delas me falou, Mel, se tu der um curso, eu sou a primeira. Monta alguma coisa aí. Daí eu assim, ó, por sororidade, sem cobrar nada, e eu sempre gosto de explicar o que é sororidade, porque fraternidade todo mundo sabe, né? Fraternidade é a irmandade entre homens. E sororidade é a irmandade entre mulheres. Olha é aí. onde uma mulher ajuda a outra. Uma mulher dá a mão para a outra. Né? É um termo feminino. E por sororidade, ou seja, sem cobrar, sem monetizar esse grupo, eu fiz uma primeira reunião e olha o detalhe. Eu fiz essa primeira reunião em 2022, dia 19 de novembro. Que depois eu vim a saber que é o Dia do Empreendedorismo Feminino. Foi incrível. E aí, nessa primeira reunião, nesse primeiro encontro, eu convidei 15 amigas, 15 mulheres empreendedoras. E outra curiosidade, dessas 15, apenas uma não era empreendedora. E o que aconteceu? Se tornou, né? Lógico, inclusive ela abriu um CrossFit. O nosso Que legal. meio, ele nos molda, né? Não adianta. Exatamente. Pessoas... A média das pessoas que tu anda, né? A ambiência. Com certeza. A ambiência é tudo. E aí, fomos 15 mulheres naquele encontro. E hoje nós somos aproximadamente 250 no WhatsApp e mais de 1.300 no Instagram. E ainda tem a mesma vibe de ser uma parceria. Sim, de não é ninguém larga a mão. monetizado,
É um grupo que tem como lema Sororidade para Empreender, Grupo Biowoman de Porto Alegre. Eu não consigo me dedicar, eu sempre digo, sabe? Não é um grupo que eu tô lá dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Não. É um grupo que acontecem as parcerias, o networking, as conexões. Canal, né? Exatamente. Eu digo, vocês podem usar como se fossem os stories de vocês ali para vender os produtos de vocês, né? E uma se conecta com a outra, uma ajuda da outra, uma compra da outra, né? Nós temos como propósito fazer parcerias com outros grupos também. Tem muitos grupos, muitas confrarias de mulheres em Porto Alegre, né? E então a gente se conecta, uma leva o grupo para o evento da outra, e uma dá palestra no evento da outra, enfim, é sobre isso. E isso, tudo que a gente faz assim, né? Eu gosto muito dos clichês, dos ditados populares e enfim, dando que se recebe, tu faz de coração aberto, tu realmente recebe. Então, algumas situações, algumas oportunidades foram surgindo para mim a partir desse grupo. E uma delas foi fazer o podcast. Nós fizemos uma temporada do BWcast, que foi um podcast voltado para mulheres, né? O objetivo sempre, desculpa aí, né? Estou aqui entre 3 homens, mas o objetivo sempre é empoderar as mulheres, porque as mulheres têm as dificuldades, têm jornada dupla, tripla, filhos, muitas vezes tem os sabotadores. Até não sei se vocês conhecem o Carson Ciega, que é um mestre de capoeira, professor universitário, foi meu professor no IPA. Ele fala muito sobre os sabotadores, né? Autossabotadores, né? E as mulheres têm muito isso. Tem muita medo do que vão dizer, tem muito... elas dizem também que as mulheres se arrumam para outras mulheres. Então, o nosso objetivo do grupo é desmascarar isso tudo. É desvendar esses mistérios, entendeu? E empoderar as mulheres. Quebrar esses mitos. Exatamente. Não é um clube de luluzinhas. Eu levo professores, nutricionistas, coaches, todo mundo que possa agregar para o universo feminino está convidado a participar do meu programa. E aí vem a história do programa, né? Uma das grandes oportunidades que eu tive após fundar esse grupo de empreendedorismo feminino foi um convite para ter um programa na RS Play, que é uma TV aqui em Porto Alegre. E daí, assim, eu falei, não, obrigada, não vou querer. Daí eu falei, 3 nãos. Vamos, a gente quer lá. Não, obrigada. E era fevereiro, eu estava indo para o Carnaval no Rio de Janeiro. Eu falei, olha, eu não quero saber de empreendedorismo, não quero saber de programa. Eu estou indo para o Carnaval de férias, 15 dias no Rio de Janeiro. Tá, mas vamos fazer uma reunião online. Tá bom, vamos. Vou ver e te aviso, foi a minha resposta, sabe, né? Que vou ver e te aviso é nunca mais. E aí, acabou que na volta eu fiz uma reunião com o proprietário lá da TV, que é o Marcelo Castro, e ele me convenceu. Daí, tá, Marcelo, assim, 3 meses em caráter de experiência, tá? Não vou me comprometer mais que isso. E eu estou amando. E a visibilidade foi incrível, o fortalecimento de marca, o posicionamento de imagem e a oportunidade de estar levando outras mulheres lá e ajudando mais ainda. É o mesmo foco, é empreendedorismo feminino, esse programa que está apresentando. Então, o programa Biowoman, ele é um programa que aborda tudo relacionado ao universo feminino, não só empreendedorismo. Então, lifestyle, empreendedorismo, emocional, tudo que tu possa falar, moda, beleza, relacionado ao universo feminino, nós abordamos lá. E aproveitando uma coisa que tu falou ali, como a gente traz muito aqui para o nosso público exemplos, né? E tu falou muito sobre conseguir fazer tudo junto, o que tu daria de dica ou o que tu acha que falta, enfim, o que tu falaria para aquela pessoa que às vezes também tem uma jornada extensa, é mãe, para ela como que ela poderia se organizar para conseguir cuidar da alimentação, fazer um exercício, que tipo de dica tu dá ali para, enfim, para as mulheres que estão contigo, para o pessoal que está assistindo aqui também? Eu falo muitas coisas relacionadas a isso. Num dos eventos que nós fizemos, lá até no Cais Embarcadeiro, eu montei uma palestra e o nome da minha palestra era Seja Egoísta.
Então, até ouvi no evento da Aliadas agora algo parecido, que era o egoísmo saudável, né? Mas é que a gente tem que se priorizar. Acho que a pandemia nos mostrou isso. Por que nós ficamos em lockdown? Nós ficamos em lockdown porque nós tínhamos que preservar a saúde. Não podíamos pegar o vírus, né? Então, a gente sem saúde, a gente não faz nada. Nós somos obrigados, e eu não falo de estética, eu não falo de performance, eu não falo de alto rendimento, eu falo de saúde, de disposição, de autoestima, né? E é sobre isso. Falo por mim, né? Eu sinto muita falta de treinar e de me alimentar corretamente, sabe? Minha filha mora no Rio de Janeiro, eu tenho como ficar bastante tempo lá, eu gosto de ir para lá, mas eu não vou e não fico mais que 10 dias, porque sai muito da minha rotina. Eu não gosto disso. Sai alimentação, treino... Tu não dorme direito, tu bebe alguma coisa a mais, tu não come direito, tu não treina direito, sabe? E eu já fui muito mais radical em relação a isso. Tipo, antes quando eu ia viajar, se eu ia ficar uma semana fora, eu escolhia o hotel pela academia. Ou então, eu me matriculava numa academia para treinar aquela uma semana que eu estava fora, entendeu? Mas agora não. Já estou mais tranquilo em relação a isso. Mas para quem precisa começar, para quem não consegue, gente, planejamento é tudo. Planeja, organiza. Eu, domingo, faço as minhas marmitas, entendeu? Pô, isso dá muito resultado. Faço. Cozinho uma vez por semana, 2, e organizo tudo, congelo. Evita que eu vá comer qualquer porcaria, qualquer coisa. A entendeu? tranquilidade impera quando o cara termina de colocar as marmitas no freezer, né? É impressionante como o cara faz um resolvido a semana. Exatamente. E eu faço as marmitas salgadas de comida e faço as de fruta também. Legal, boa. Essa eu não tava. Ó, então vai a receita aí. Qualquer fruta, eu uso normalmente banana, né? Ou abacate. Aveia, desculpa, tá, Nutri? Pode. Aqui é para compartilhar. Fruta, normalmente banana, né? Aveia, whey e iogurte natural. E fecha o potinho. Fecha o potinho. Legal isso aí também. Fracionadinho já. Quanto mais tu organiza Ou até os sacia pra lanches, caramba. E o iogurte tu coloca já no potinho ou tu Já abre coloco depois? tudo. Já deixa ali. Coloco tudo e deixo ali. Daí não faço muitas, né? Uhum. Faço para uns 4 dias, assim. na geladeira ali o iogurte 3, 4, 5 dias. Se a geladeira tiver bem gelada, é o máximo ali. Legal. É o máximo para deixar. Anotado. Mas enfim, Uma coisa de ter marmita é que te blinda de comer fora da dieta, né? Porque quando não tem uma marmita pronta, tu já vai ali, hoje Vou ter que almoçar no restaurante, comer vou ter que fora, pedir né? food. Tem a marmita e te blinda de estar procurando coisa fora. E né? assim, né? Por mais que tu almoce saudável dentro da tua ideia, da tua dieta, tu não sabe como foi feito a marmita, tu sabe o quanto tu colocou de azeite, o quanto tu colocou de sal, é outro preparo, Vem entendeu? tudo pesado, tudo calculado. Tu vai num restaurante, como é que tu vai ter vou olhar de olho quantos gramas pode tem ser de que carne. foge muito pouco, só o cara não ter a certeza de... Não é a mesma coisa. Não é. O grelhado, bom, quer ver um negócio que me deixa nervosa? É tu ir num restaurante e o cara dizer grelhados. Daí quando ele vai lá, ele faz assim com óleo. Nossa, aquilo ali me deixa assim, ó. É uma caloria desnecessária, que tu fica pensando, cara, uma colher de sopa... Ferrou minha uma refeição. colher de sopa de Óleo. Enfim, de óleo vai ter as mesmas calorias que 70, 80 gramas de arroz, uma banana, uma fruta. Pensa, cara, tô desperdiçando em vez de eu estar comendo uma coisa que vai me dar mais saciedade, mais propriedades nutritivas, ou até ter o espaço para eu comer um chocolatinho ali de sobremesa, tu tá perdendo... O azeite que tu nem sentiu te levou. Exatamente. Cara. Canalhas. Mas enfim, em relação ao tempo, né? É muito difícil para quem não gosta, para quem tem dificuldade, para quem não está acostumado, não inseriu na rotina. Eu digo assim, exercício físico tu tem que inserir na tua rotina. Ou antes do trabalho, ou ao meio-dia, ou depois do trabalho, mas tem que ser ou perto da tua casa, ou perto do teu trabalho, mas num momento assim que tu possa inserir. Se tu deixar livre, se tu não organizar, não planejar isso, não vai acontecer. Até é muito engraçado que a Carolina Horst, que é a minha biomédica, que faz os meus procedimentos, né? Ela pediu que eu ajudasse ela a começar a treinar. Daí eu fiz um planejamento para ela, prescrevi lá algumas coisas, e ela fez o meu protocolo lá de procedimentos, né?
Maravilha, eu vou lá uma vez por semana, porque eu sou disciplinada, faço meus procedimentos. E aí, Carol, tá treinando? Ai, Mel, não comecei ainda. E aí, Mel, tá fazendo skincare? Eu não comecei ainda. Então, assim, ó, não adianta, né? Se as pessoas tivessem... Provavelmente não vai começar, né? Pois é. Se as pessoas tivessem noção da importância do exercício físico como rotina obrigatória, eu falo isso muito em consultório, é a mesma coisa que escovar os dentes. Se tu não escovar os dentes todo dia, vai apodrecer tua boca, né? Claro que muito mais curto prazo. Se tu não tiver uma rotina estabelecida de atividade física, a mais longo prazo, teu corpo vai se deteriorar da mesma forma. Vai apodrecer o corpo. Vai apodrecer. Né? E as pessoas parecem que não têm essa associação. Não, tudo é difícil. Porque, desculpa, vou desagradar muitas pessoas. Mas quem diz que não tem tempo, cara, isso é bizarro, né? Porque tempo, organização, como tu mesmo disseste, organiza e vai lá e faz, a executa. Gente entende que é eu mais acordo difícil. às 4 da manhã para poder Grande treinar exemplo. às 5 para poder chegar aqui a tempo de fazer as coisas. Graças a Deus tem umas todos os academias dias. 24 horas hoje aí também. Né? E assim, concordando ali com o Leandro, a gente entende que tem pessoas que é mais fácil e pessoas que é mais difícil de tempo organizacional, família, trabalho. Mas, cara, dá para todo mundo treinar, nem que seja uma média pequena. A maior parte das pessoas que chegam para mim e falam que não tem tempo, não fazem exercício sábado e domingo. E não trabalham no sábado e domingo. Exatamente. Não, mas daí é a família, mas né? aí é pra descansar. Aí tem que descansar, Mas né? tem que descansar 24 horas. Ou melhor, 48 horas E o churrasquinho? descansando. Não tem sentido. Pra mim, isso não é da minha cara. cabeça. Então começa ali fazendo sábado e domingo, depois deixa ali um outro horário. Geralmente antes e depois do trabalho são os horários que mais funcionam quando a pessoa não tem ali intervalo de almoço. Só que de manhã tem preguiça de sair, né? E de noite chega em casa e não quer sair de casa. Por isso que eu falo, cara, vai treinar depois do trabalho, já leva a roupa da academia pro trabalho, fica com ele ali. E se tu parar em casa, sentar no conforto da casa, pra tu sair de casa vai ter que ter assim, um esforço extremamente grande. Então, já vai direto para a academia, para o exercício que tu vai fazer, que tu gosta. De manhã ali, põe um celular para despertar, deixa a roupa perto e não usa soneca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara, por favor de soneca, né? Cara, tocou o despertador, levanta e começa o dia. Se tu ficar ali com soneca, tu vai ficar na preguiça se enrolando e vai faltar. Tem que pegar o hábito de levantar na hora que o despertador toca. Sendo que não tem mais efeito nenhum esse sono de 5 minutos em 5 minutos. Não, e ele te deixa mais cansado, cara, Tu já porque... fica estressado, porque daqui a pouco tu apertou aquele sonho, daqui a pouco começa a tocar aquele troço de novo, tu já tem vontade de tocar o telefone na parede. Já acorda literalmente com o cortisol lá em cima. Né? Tem que pular da cama, verdade. não adianta. Mas verdade. deixa eu te perguntar, como é que funciona o teu treinamento individual, assim? Tem ali, né? Profissional de treinamento individualizado. Eu não trabalho mais como profissional de educação física hoje. Uhum. O meu CREF está ativo, mas eu não trabalho mais, né? Na época, quando eu terminei a faculdade, todo mundo foi fazer fisiologia do exercício. Uhum. E eu adoro fisiologia, fui super bem, fui monitora de fisiologia na faculdade, professor Álvaro. Mas aí eu fui fazer essa especialização em avaliação e prescrição do treinamento físico personalizado. Legal. Mas eu gostava muito de trabalhar com avaliação física. Muito, muito. Então, trabalhei muitos anos com avaliação física e treinamento personalizado. Só que eu também dava aula de natação e hidroginástica. E também dava aula de musculação. Só não dei aula de luta. Eu dei aula de tudo na vida. Mas se precisasse te substituir lá, Mas é resolvia. óbvio, claro. Óbvio, a gente faz, a gente encara. Mas é o personal trainer, né? É o treinamento como tem que ser. Porque, na verdade, todo treinamento ele é personalizado, né? Nem que seja pela carga, que é diferente a carga que tu usa e a carga que eu uso, né? Então, nesse sentido, e esse é um dos propósitos da nossa academia. Não é uma academia de rede grande, uma academia de bairro, mas tem como objetivo prestar esse serviço, dar esse atendimento. Porque professor tem que dar aula. Isso que eu ia te dizer, a gente vê que na maior parte das academias de rede, a galera se sente jogada lá, sabe? O personal não me dá atenção, ou tem pouco personal para o volume de pessoas que frequentam.
como que tu vê esse tema? Bom, já falei aqui para vocês, né, que a minha faculdade foi Faculdade de Ciências da Saúde e Educação Física no IPA, né? Então, a minha vertente sempre foi saúde. Sempre priorizou cuidar da postura, não deixar excesso de carga, não deixar o aluno livre, né? Hoje, claro, isso mudou muito porque tem tutorial para tudo, né? Tu entra ali, todo mundo acha que sabe de nutrição, todo mundo acha que sabe de educação física, todo mundo acha que sabe de medicina, né? Mas, na verdade, eu considero que com uma equipe multidisciplinar, tu vai ter um resultado muito melhor, né? Porque sempre tem as manhas, os segredos, as coisas ali que a tua forma de trabalhar que é diferenciada, né? Então, sinceramente, eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho feio um professor que tem uma formação estar num salão, numa sala de musculação e não ajudar, e não corrigir, e não, pelo menos, se colocar à disposição. Entendeu? Porque tem gente que não quer. Beleza. Mas eu tô aqui. Qualquer coisa, me chama. Sabe? É uma questão de educação até. Ou só disponível para as bonitinhas da academia, né? Isso é é. uma outra componente. Tem que trazer isso à tona. Acontece. Tem que trazer isso à tona. Tem que trazer isso à tona. O cara lá no supino precisando de ajuda, subindo com 100 quilos e o cara ajudando lá. É brabo. E sem contar, né? Uma reclamação. Que agora a categoria foi por água abaixo. Depois de alguns episódios aí que aconteceram relacionados ao personal, agora é sempre o personal ocupado, né? Agora é sempre o personal ocupado. É verdade. Mas assim, eu vejo que as pessoas ainda nesse tema têm um certo vergonha ou receio de pedir ajuda também. Eu também vejo isso. Cara, quando eu ia fazer um exercício ali com um supino, que tu disse, com bastante cara, eu ia lá e chamava o professor ali. Tia, tu pode me ajudar aqui, por favor? Cara, nunca ninguém se indispôs ou fez assim uma cara feia. Sempre ajudaram. Então, cara, tu que tá treinando aí, por mais que o personal não seja às vezes próximo e nem dê tanta atenção, vai lá e cobra ele. Tu pode, por favor, me ajudar aqui. Eu acho que as pessoas hoje em dia são muito passivas. Tu tá pagando a academia, tá treinando, vai lá e cobra ele. Tu pode me ajudar aqui? Eu acho que falta isso também para as pessoas. Nós vivemos numa bolha. O nosso universo é completamente diferente do universo de muitas outras pessoas. Em que não sentido? tem esse acesso tão fácil quanto a gente tem. A gente tem que ter um pouco de empatia em relação a isso. A pessoa que entra numa academia e ela está acima do peso, ela está obesa, ela se sente muito mal em estar ali naquele ambiente. Eu sei. E a gente pensa, eu sempre digo, até comentei com a minha dentista maravilhosa ontem, a doutora Bruna, falei para ela, academia não é lugar de gente magra. Se fosse lugar de gente magra, não existiria, não precisava, né? Porque, assim, as pessoas têm vergonha de estar naquele ambiente ali. Tem vergonha por não saber mexer no aparelho, por não saber treinar, por não saber fazer exercício. Tem vergonha de chegar no professor. Do corpo. Do corpo, claro. Então, é uma questão bem complicada. E a gente tem que ter essa empatia, sabe? Eu mesmo não dando aula mais, quando eu tô treinando lá, se eu vejo que chega alguém que tá mais ou menos assim, eu já... Quer que eu te ajude? Deixa que eu arrumo pra ti. Aqui tu faz assim, que tu faz... Mas né? eu acho que essa pessoa às vezes não se liga que, na verdade, quem já evoluiu um pouquinho mais e vê ela chegando, ou vê ela treinando, na verdade tá pensando, porra, que animal que tu tá aqui fazendo, sabe? Que legal que tu tomou a iniciativa, que bom, tomara que dê certo. Pelo menos da minha parte é assim, e eu noto que cada vez mais tem aumentado a percepção e o apoio, pelo menos mental, positivo a quem inicia um processo de transformação desses, né? Mas a pessoa que tá ali, ela não consegue se desvencilhar dessa sensação de um possível julgamento, ou tipo, todo mundo aqui tá melhor, né? Eu ainda tô inferior a todo mundo e tal. Mas isso era uma coisa que, inclusive, é um pouco de responsabilidade nossa, assim, de ajudar a quebrar essa percepção. Isso se vê muito no obeso quando ele começa na academia, né? Quando eu vejo um obeso na academia, eu olho e digo, pá, que legal. Cara. Né? Que legal que esse cara começou, que esse cara tomou uma iniciativa, mas eu sei que na cabeça dele, ele tá pensando assim, pá, que vergonha, eu gordo aqui no meio vendo um monte de gente sarada. Né? A gente sabe que pra ele é um esforço. Só que se ele soubesse que quem tá olhando de fora tá admirando aquela atitude, aquela ou que já foi iniciativa, assim no dia 1 também, tá ligado? E aí isso serve pra quem tá começando. Né? Quem é que começou botando 100 quilos no supino? Ninguém.
Mas quando eu comecei, eu lembro, eu exemplo, mas olhava é assim, mentira, olhava tá? aquele cara grandão assim, eu pensava assim, como é que esse cara consegue, né? Mas todo mundo começa um dia. E hoje eu tenho essa empatia sempre com quem eu vejo começando. E às vezes eu dou umas dicas também. Eu vejo o cara solto ali na academia fazendo um movimento errado. Cara, né? De uma forma, tentar também não deixar a pessoa constrangida, né? Porque às vezes o cara, esse cara veio me dar a dica aqui que ele pensa que ele é, né? Enfim, mas eu Pior que acho... acontece isso. Acontece. Né? Mas eu acho que é uma iniciativa interessante que eu gostaria que tivesse feito comigo quando eu comecei. Porque quando eu comecei, eu também me sentia meio abandonado, assim. Né? Tô falando de 15 anos atrás, mas eu não sei se isso mudou muito. Né? Eu me sentia meio jogado na academia, assim, ganhava... Na época não tinha aplicativo, eu ganhava fichinha na academia e, tipo assim, vai lá e faz. Às vezes você não sabia nem que exercício era, né? Faz, sei lá, uma remada posterior, não sei o que lá hoje. Enfim, eu olhava para aquilo e estava, o que faz? Como? Hoje tem aplicativo, tu ali olha rapidão no Google, tu olha e vê o que é. Mas naquela época não tinha. Eu acho, inclusive, que essa questão, assim, de hoje em dia que a gente posta, né? Todo dia, se não posta, não cresce e tal. Todo mundo posta o treino. Isso é muito inspirador. Eu recebo um feedback muito positivo em relação a isso. Então, eu posto todo dia. Eu também. O Vitor, ele passou por um processo de transformação. Ele já teve 160 quilos. Aí ele fez bariátrica, reduziu para, enfim, 80 e poucos, engordou até uns 100 de novo. Chegou até mim. Aí fez agora, nos últimos 12 meses, a transformação da vida, né? E ele viu o quanto, e ele continua aqui a fala, o quanto ele inspirou outras pessoas. Porque às vezes uma pessoa que olha alguém já shapeado não se inspira tanto. Agora alguém, quando tu vê uma pessoa real que estava com sobrepeso, obesidade, vê que ela saiu daquele estado e se transformou, é muito mais inspirador, né? E foi isso que motivou, na verdade, a criação do podcast. Eu ia falar exatamente isso. Eu fui motivado por outras pessoas, iniciei o processo, me apaixonei pelo processo e disse, cara, a gente tem que ajudar mais gente. Eu sozinho não ia poder fazer, porque eu sou só um representante de quem tá querendo, né, tirar o bumbum do sofá e iniciar alguma coisa. Então trouxe 2 profissionais junto comigo, é o pessoal que me atende, cuida do processo, para chancelar, né, informações. Mas eu queria chamar uma pergunta para ti, que sai um pouco da parte da saúde em si e vai para a parte daí também, volta um pouquinho para o empreendedorismo, que é no sentido de, hoje em dia, falar do mundo fit é muito fácil, né? O mundo fitness é muito fácil, porque isso está em voga, isso a gente, cada vez mais novos influenciadores, as pessoas entenderam que isso faz parte da vida e todo mundo busca. Mas iniciamos isso há 25 anos atrás, né? Como a gente viu no início do podcast. Era outro processo, era outro entendimento, era outra cultura, assim. Quais foram as dificuldades ao longo dessa trajetória mais complexas e se teve algum fato ou algum momento que tu pensou em desistir do mundo fitness, assim? Não tu como pessoa atuante, mas como profissional na área, como profissional ou da empresária. área. A gente sabe que empreender no Brasil é difícil, né? E como tu mesmo disse, passou ali por obra, enfim, por várias coisas que às vezes vai nos dificultando a vida, né? E tinha menos a cultura de buscar esse tipo de coisa, academias de musculação e tudo mais, não era muito comum antigamente mesmo, né? Quando eu comecei há 25 anos atrás, não tinha quase academias, né? Aí foram surgindo as redes, outras unidades, outras academias. Hoje ficou bem mais complicado, mas... Hoje é mais complicado do que antes. Com certeza. No sentido de disputa muito de mercado? Muito embora a mídia, os profissionais da saúde, os médicos, estão batendo nessa tecla diariamente. Tem que fazer exercício, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício. Então, isso ajudou bastante, ajuda, né? Porque são públicos diferentes, né? Hoje, a maturidade, a terceira idade, frequenta muito mais a academia do que antes. Né? Hoje eles são um público excelente, maravilhoso. Então, nesse sentido, abriram novos horizontes. E a gente sabe que o universo fitness tem muito a crescer. Muito. Poucas pessoas, em percentual, frequentam a academia. Poucas pessoas... Tu tem esse número? Olha, a última vez que eu ouvi falar,
95% das pessoas não frequentam Que a academia. loucura, só 5% da população vai malhar, tia. E sabe que é uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se tu consegue falar em números, né? Porque, enfim, a tua rede é uma, as outras devem ter números diferentes, mas o percentual de pessoas que pagam o plano anual e não vão, Ah, o melhor cliente. é muito alto, né? É. É muito alto. Quando alguém me fala que a academia tem 2, 5, 10 mil inscritos, e eu olho assim, cara, se um dia 30% das pessoas quiserem treinar, Vai a ser um cade- motim. Não vai ter onde E treinar. acontece, né? Em algumas redes aí. Acontece. É comum, é muito comum uma unidade ter em média 2.500, 3.000 alunos, é super comum, né? É. E não sei se tu pode falar pela tua academia ou pelo enfim, mercado que tu conhece, ações para essas pessoas virem até a academia, porque de certa forma é um cliente bom do ponto de vista Empreendedorismo. mas ele é Comercial. ruim porque muitas vezes ele não vai renovar. Exatamente. Então, às vezes ele não vai renovar. Paguei o ano inteiro e não. Então, o LTV acaba sendo muito ruim, né? Ele vai lá, faz um ano e fica 2 anos sem ir. Não, e tu não cumpre o propósito, né? Sim, Exatamente. tu não Como? entrega o resultado. Tu não entrega resultado. Saindo dos Tu números vende algo e que tu falando não sobre entrega. propósito, né? Mas é assim, ó, tem um viés dos gestores de academias que vão para esse lado, né? Entregar resultado. Inclusive, tem um gestor que trabalha com cursos e mentorias, que é o Almeres. Ele é excelente. E ele, inclusive, tem um programa que é Venha na Academia na sexta-feira. Porque a gente tem um percentual de pessoas que segunda-feira é o dia mundial da academia. Lota. Sim, Nunca sim. vi. Lotada, todo mundo vai. Todo porque mundo daí botou o bate pé um na remorso jaca no que- final de semana. Exatamente, um balde que chutar no É final o de dia semana. da culpa, né? Segunda é meu dia off da academia. Segunda-feira tá todo mundo lá. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então a gente tem que trazer para quinta, sexta, sábado essas pessoas, né? Porque a gente sabe que o resultado, né? Semana tem 7 dias. Tu quer treinar 2, 13, quer ter resultado? É difícil, né? Resultado expressivo, né? Quando a gente fala em manutenção de saúde, treinar 3 Sim. vezes na semana, bem feito o treino, ok, mas quando a gente está pensando num processo de transformação, não vou nem falar de alta performance, mas, enfim, perda de gordura, melhora da saúde, se não tiver junto com 3 treinos ali resistidos, mais um bom complemento de exercício aeróbico ali, pensando também na saúde, não só na queima calórica, a pessoa não vai evoluir muito bem, né? E é interessante que às vezes a pessoa fala assim, eu faço exercício 3 vezes na semana, daí vai lá e faz só musculação. Tem outras pessoas que fazem treino e cardio 4 a 5 vezes na semana cada um. Então, essa pessoa treina 10 vezes, a outra treina só 3. Daí ela, mas eu não evoluo, eu não saio tanto da dieta, mas essa saída dela acaba sendo mais expressiva porque ela não tem um gasto calórico tão alto, né? Então, é importante ter uma frequência maior de exercício. É que as pessoas, acham muitas vezes que estão fazendo as coisas certas. Não procuram os profissionais e acham que estão fazendo certo. Eu tinha uma aluna maravilhosa que fazia aula comigo sempre à noite. Rendia super bem, reclamava, chorava, queria matar, enfim, tá. Um dia ela veio treinar comigo de manhã. Ela não conseguiu terminar o treino que era usual, normal. Eu disse, escuta aqui, o que está acontecendo? Né? De manhã tu deveria estar com mais energia. Não, acordei, tomei café. Tá, me diz o que tu comeu no café da manhã? Um punhado de amendoins e tomei um chimarrão. Sabe? Não Eu não tomou sei. nem se hidratou, porque ela É. acordou sem se hidratar, tomou chimarrão diurético, vai ficar mais fraco ainda. E aí, assim, eu não sei, eu não sou muito adepta ao jejum. Eu gosto de comer. Eu como de 3 em 3 horas, é o que funciona pra mim, tá? Eu acho que as pessoas têm que comer bem, têm que se alimentar. A gente sabe o que pode e o que não pode, a gente sabe onde erra, né? E não vem querer mascarar isso, porque tu sabe, açúcar não é legal, álcool não é legal, fritura não é legal, sabe? Refrigerante, né? Então, mas se eu não comer isso, eu vou comer o quê? Gente, tem muita coisa. Eu gosto de dizer assim, eu como limpo. Com o que eu como, eu nunca vou engordar. Entendeu? E aí as pessoas não querem fazer o certo, não querem
investir numa consulta com nutricionista. Não querem investir numa consulta com nutricionista. Mas tu não te permite um docinho de vez em quando, um Eu já fui vinhozinho radical, no não Rio de botava uma bala Janeiro, na um boca. chopp. Mas tranquilo, tranquilo. Eu amo doce, álcool. Se eu vou numa festa, se eu vou num evento, eu tomo meu espumante, meu vinho, meu drink, tranquilamente. Mas é equilíbrio. A minha rotina isso. não é essa. Né? A minha rotina não é essa. E aí depois tu chega num ponto, por exemplo, dia do lixo. Tem gente que não pode fazer dia do lixo. Dia do lixo não existe pra ninguém. É. Que Porque daí- assim, ó. tipo, Refeição livre, tu me dá só. Refeição, eu até tô, tipo, tô com percentual de gordura razoável. Poderia? Faço, posso, ok. Mas não posso sair preconizando isso aí pra todo mundo. Aí, um dia do lixo, ele é ruim metabolicamente falando. Não é só sobre as calorias, é sobre a qualidade alimentar de um dia inteiro ruim. Isso vai prejudicar a microbiota intestinal, vai prejudicar uma série de fatores. Mas depende do dia do lixo. Pode ser um dia do lixo exagerado no que é permitido na tua dieta. Não, mas Vários dia- pratos de massa e filé, quando vários... tu usa dia do lixo, daí eu tô pressupondo que tu comeu mal o dia Pizza, inteiro. hambúrguer. Isso, alimentos de nunca qualidade ruim. Agora, se tu só comeu mais o dia inteiro e teve uma coisa ou outra que não foi ali um alimento docinho. muito saudável, de boa, isso aí não vai te destruir. Agora vai comer. Hoje é dia do lixo. Aí vou pra churrascaria no rodízio, destruo, fico sem fome o dia inteiro e mando uma pizza de noite quando. Daí é horrível. Aí não é interessante. Tu não comeu nada de fibra, tu não. Às vezes não se hidratou bem, comeu muita gordura saturada. Quem tem tendência a ficar constipado no outro dia vai ficar ruim, ou quem tem tendência ali a soltar o intestino também no outro dia vai ficar ruim. Se é uma pessoa que está perdendo peso, ela vai se pesar ali no outro dia, já vai ficar, meu Deus, subiu 2 quilos na balança, engordei muito, já vai entrar num processo ali de não vou comer nada nos próximos dias, aí dá 2 dias fazendo isso, tá morrendo de fome, aí sai da dieta de novo, então vira assim, ó, uma bagunça. É que quem treina mais pesado e há muitos anos, como eu, como a Melissa, como o Leandro, o Victor começou a treinar agora, né? Mas a gente consegue manter bem mais fácil o nosso físico tendo algumas saídas, né? Uma manutenção pra gente é mais fácil. A gente tem mais massa muscular, a gente já está com um percentual de gordura legal, nosso corpo responde melhor com os nutrientes, então é mais fácil ter um controle para a gente voltar para a dieta, é mais tranquilo. Mas para quem está num processo de mudança, ficar fazendo isso bagunça muito. Bagunça muito. E eu nem gosto de usar o termo refeição livre, eu uso porque é usual com as pessoas. Mas é uma refeição fora da dieta, né? Não é livre, né? Mas a gente acaba usando esse termo porque ele ficou muito comum, né? É que depois que entra na tua mente, muda o teu mindset, tu não sente falta. Eu não sinto falta. Eu não sinto falta de comer uma pizza, um cachorro-quente. Sei lá, a massa faz muito tempo que eu não como. Eu como só integral, né? Arroz integral. Meu carbo é arroz integral, é aipim, batata doce. E é isso. Não sai muito disso aí, né? Eu não sinto falta, não me faz falta, sabe? Então, eu acredito que, assim, ó, se tu colocar na tua cabeça que tu pode começar a fazer, começar a ver os resultados, tu vai querer continuar. Tu vai te sentir mal quando tu sair daquele trilho, né? Eu falo para algumas pessoas que elas só vão se motivar depois que vê o resultado. E se ela não fizer ali nos primeiros 60 dias sem vontade para ver esse resultado, ela nunca vai ficar motivada. Então ela tem que dar um controle, foco maior ali nos primeiros dias para ver esse resultado, que depois vai ser mais fácil psicologicamente manter, né? E tu falou ali sobre jejum, eu gosto de treinar em jejum. A questão é que as pessoas não sabem que para treinar bem em jejum tem que comer bem de noite. Sim, aí a pessoa tem medo de sem comer dúvida. carbo de noite, come só um franguinho, uma salada. No outro dia não vai ter força para treinar. Então, para treinar bem em jejum, é super possível, tem que ter se alimentado bem à noite, comido carbo à noite, para que de manhã tu esteja com força para fazer isso, né? Outro dia eu fui pra Gramado, comi um fundi à noite. Eu fiz jejum no outro dia. Eu não aguentava, Sim. sabe? Eu não aguento, não tô acostumada. Não adianta. Não faz bem, não cai bem.
As pessoas têm essa ideia, né, Renan? Me corrija se eu estiver errado, de que a dieta que vai fazer diferença no treino é aquela alimentação pré-treino. E não é, né? O que tu mais gasta no treino é glicogênio, isso é reserva energética muscular. Glicogênio tu vai acumular ali 6, 8 horas. Né? Exatamente, no mínimo umas 5, 6 horas. Ou seja, para aquele glicogênio, quando tu come um carboidrato, ele entra dentro do músculo. Para tu usar isso como fonte de energia, que é o que a gente usa principalmente na musculação e no cardio de alta intensidade, tu tem que ter comido aquilo nesse tempo antes. Logo, a refeição antes do treino pode ser leve. Varia muito com a digestibilidade de cada pessoa, que é muito variável. Eu não posso comer uma refeição muito grande perto de treinar. Tem gente que tem uma digestão um pouco mais rápida, mais efetiva e pode comer um volume um pouquinho maior. Mas né? isso, comer de forma exagerada no pré-treino, as pessoas esquecem que o sistema digestivo gasta energia. Então tu gasta, teu digestório ali, ele gasta muita energia para fazer todo o processo de absorção ali e quebra dos alimentos. E tu fazer isso, tu ter esse gasto energético a mais num treino vai prejudicar a tua performance. E até falando agora de trabalho, empreendedorismo, mas correlacionando com o que o Leandro falou da digestão, eu falo muito sobre performance para as pessoas. Eu atendo bastante empresários, bastante gente que quer ter performance no dia. Aí a pessoa vai lá, vai almoçar num buffet, porque não cozinhou as marmitas, ou não comprou. Hoje em dia a gente tem a possibilidade Sim. de comprar uma marmita personalizada pronta. Aí vai lá, come muito no almoço. Como é que fica a produtividade dessa pessoa nas próximas 2, 3 horas? Cai. Horrível. Aí tu quer ser uma empresária, um empresário de alta performance e tu te alimenta mal, tu exagera comendo e passa ali. Aí tu trabalha muitas horas em vez de ser mais efetivo em menos horas. Isso eu posso ligar com a alimentação, exagero, como eu disse agora, ou com a falta de sono. Eu conversei com uma pessoa, ela não é minha paciente, mas eu dei uma cobrada nela. Ela é paciente da minha mulher, da Bruna. Ela dorme 4 horas por noite e ela trabalha o dia inteiro. Daí eu falei, sim, mas tu tá trabalhando esse excesso de horas também porque tu precisa, mas porque tu não consegue te concentrar. E ela falou, é verdade, esses dias eu tava ali trabalhando, já era meia-noite, tomei café à meia-noite. E daí o meu marido disse, tu viu que tu ficou uns 15 minutos só olhando para a tela do computador sem fazer nada? Não percebi. Sim, a pessoa não dorme direito, como é que ela vai ter uma performance, como é que ela vai ter uma boa relação com os funcionários, como é que ela vai ter um nível de controle psicológico para tocar uma empresa que a gente sabe que tem adversidades, né? Enfim, tocar os seus projetos. Então, a gente tem que ver também a alimentação como saúde e performance, não só esportiva, performance para a nossa vida. Sim, como dia a dia. empresário, enfim, para o nosso trabalho, para a gente dar o nosso melhor, para a gente estar mais feliz, né? O sono vai ser importante para isso. Eu acho esse tema importante para conversar com as pessoas. Bem importante, tu pode ver aí que os grandes mentores hoje, todos eles estão no shape, né? Com certeza. A imagem vende. É porque a tua imagem chega primeiro, né? Se tu vai aprender com uma pessoa de outra área e uma pessoa obesa, isso já vai te causar um desconforto no início. Depois, enfim, dependendo da área, tu vai ver que o conhecimento dela é o mais importante para tu aprender e tá tudo certo. Mas a primeira impressão é o que fica, né? Então, vai chegar ali alguém que ele é alta performance no trabalho, mas ele não tem um cuidado consigo mesmo, né? Bom, o que essa pessoa está precisando para conseguir traduzir isso para melhorar a sua qualidade de vida também, né? Então, é uma coisa que é importante ali. É um tema legal de conversar. E a própria disposição para o dia a dia, né? Então, aí entra, claro, vários fatores, reposição hormonal, dieta, exercício, autocuidado a nível de estética, tudo isso vai gerar uma imagem, né, que tu vai vender melhor, com certeza. Com certeza. E ali das tuas academias, né, hoje como é que tá o teu processo de gestão? Tu tem outras pessoas que te ajudam a gerir, porque tu tem vários projetos, né? Então, tu tem um braço direito, pessoas que te auxiliam ali nesse processo. Porque quando a gente fala de treinamento, de gestão, é muito importante os treinamentos com
com uma pessoa, encontrou gente ali que tem a visão alinhada contigo, propósitos É bem parecidos? complicado. No início a gente fica ali, sabe? A academia tem que ter a minha cara, a academia tem que ter o meu propósito, ainda mais que eu era a dona da academia e formada em educação física, né? Então eu tomava conta de cada detalhe. Agora já não consigo mais, mas eu tenho sim. Em cada unidade eu tenho uma gerente e um coordenador técnico. Então ali a gente se alinha. Mas eu continuo ainda ajudando nesse sentido, né? Quem dá as diretrizes, na verdade, sou eu. Ah, legal. São quantas academias? Agora mesmo? tenho 2. Tem 2? Eu cheguei a ter 6 unidades. Eu montei 6 academias. E volta e meia tem gente, agora mesmo um amigo. Eu tô com um imóvel lá, tu fica um ano sem pagar aluguel. Eu digo, não quero, obrigado. Porque não dá mais. Não tem gente para trabalhar, a verdade é essa. Como ele estava falando em gestão ali, é muito difícil, sabe? Eu tive uma gerente geral que trabalhava comigo, ela ficou comigo 12 anos. Aí ela saiu, eu não consegui mais pessoas assim qualificadas e principalmente engajadas, entendeu? O professor, ele entra na academia com o objetivo de ser personal e depois sair e montar a academia no estúdio dele. Complicado. O gestor, ele, por qualquer outra proposta, ele já está saindo, né? E depois que tu forma aquele profissional da maneira que tu acha que tem que ser, tu não tem garantia que ele vai continuar contigo. Então, é uma responsabilidade muito grande ser empresário, é uma responsabilidade muito grande ser dono de academia. Qualquer coisa que aconteça dentro da academia, a responsabilidade é toda minha, né? Então, esse pensamento aí me fez diminuir um pouco. Eu fiquei com 2 imóveis que são imóveis próprios meus, porque se vem uma pandemia, se vem uma enchente, se vem qualquer outra coisa que a gente não sabe, né, que pode acontecer, eu fico mais tranquilo em relação a isso. Sem dúvida. Posso dar seguimento aos meus outros projetos, posso viajar, porque na verdade também já há 30 anos empreendendo, eu não penso em parar, mas, né, tu já não quer mais estar tanto ali no operacional, a verdade é essa. De fato. Mas a gente também tem que entender que não vai ser 100% do nosso jeito, que nem é a gente fazendo. Não, já relaxei em relação a isso. Já relaxei, mas assim, ó, de uma maneira geral tem que seguir um padrão, né? Senão sai muito do foco. E as mulheres ali do teu grupo, de modo geral, também praticam bastante exercício, treino, se alimentam, porque a gente tem muita empresária. E eu atendo diversos profissionais, até da área da saúde, e que trabalham o dia inteiro e daí tem esse negócio de, eu não consigo treinar, enfim, não me alimento bem. Como é que é mais no teu grupo ali? Enfim, isso aqui é um grupo grande hoje, né? Mais de 200 mulheres, mas o pessoal ali tem esse engajamento nessa parte? Todas me prometem. Poucas fazem. Todas me perguntam. Todas sabem, mas... Tem uma estatística desse grupo de quantos por cento praticam bom atividade de fazer física? uma pesquisa, não tem estatística, mas... eu preciso, eu tenho que falar contigo. 1 mês depois, 2, 3 meses depois, e aí? Tá treinando? Eu não consegui porque o meu joelho, porque não sei o que. Sabe? Aí tu conversa, tu dá tem que colocar de pré-requisito, ó. Não tem valor para se inscrever, né, no grupo, mas tem que estar treinando. Ou começar. Obrigatória atividade física 3 vezes por semana. Regulares. Muito bom, boa ideia. Tem aquele aplicativo, não sei se já ouviu falar, Gym Hats. Não. É muito legal. Gym Hats, ele é um aplicativo que gamifica essa parte, né? Tu já participou ali, né? Explica melhor aí, então, que eu conheço, mas eu nunca... Tipo assim, é como se tu criasse um pequeno grupo, convidasse pessoas para fazer parte daquele grupo, e aquele grupo ele tem uma espécie de meta. Vamos colocar quem nos próximos 360 dias vai ter comprovado mais número de treinamentos, ou ter um número de peso, ou, sabe? Então tem uma meta para seguir. Normalmente é presença, né? Confirmar a presença. E aí, quando tu tá na academia, meio que tu faz um check-in naquele grupo lá, manda uma fotinho tua no final do treino, hoje treino não sei o quê, deixa um comentário, e aquilo vai contabilizando para todo mundo que faz parte do grupo, então tu consegue monitorar quantas vezes cada um daquele grupo foi e tal, e gamifica os primeiros lugares, assim, né? Os que mais chegarem. É legal porque tu consegue fazer com que as pessoas se puxem, acaba tendo uma interação. Né? Sem dúvida.
Ah, eu não acredito que o fulaninho foi. Hoje eu vou. Cara, Hoje eu vou de noite, então. essa ideia surgiu naquele aplicativo do Apple Watch do movimento. Que fica... Porque ele tinha uma coisa de competição, de tu ganhar medalha e coisa. Eu me lembro que logo que eu tive meu primeiro Apple Watch, me botaram num grupo desses aí, cara, e era uma época que eu fazia um monte de plantão, e tinha que bater uma meta de calorias no dia. E eu saía a patinar em corredor de hospital num plantão pra não perder. Pra não perder o Pra dia. fazer o número de calorias do dia. A gente faz, as pessoas são competitivas, né? São. Eu não sou. Inclusive, assim, ó, todo mundo me pergunta, tu já competiu? Tu compete? Não. Nunca subi, não pretendo, acho um esforço incrível, admiro, apoio quem tem essa determinação, entendeu? Mas eu não. E as pessoas são competitivas, então a gente faz nas academias muitas vezes desafios. Ah, desafio da prancha. Bom, se matam para fazer 5, 6, 7, 8 minutos de prancha ali para ganhar o desafio, né? E isso é bem importante. É uma dinâmica ali que agrega, que traz o pessoal. É bem legal. No CT de boxe do Felipe, que veio aqui conversar conosco, eles têm um telão e com as calorias gastas do treino. Obviamente, eles usam ali um medidor de gasto calórico ali. Não sei se é um investimento muito alto, mas é legal que gamifica muito, né? Ele falou, o cara tá olhando ali, falta 10 minutos para acabar o treino, ele dá o dobro do sangue para aumentar as calorias ali no telão, né? Então, sempre uma ideia de gamificar ali as coisas é bem legal. Por isso, o Gym Hats, ele é bem interessante. Você tem que ser em grupos, tem que ter vários grupos, né, menores, né? Se for muita gente, daí vai bagunçar, né? Mas eu acho legal as partes. Deixa eu te fazer uma outra pergunta daí sobre ti. Qual estratégia nutricional ou de suplementação que mais teve efeito para ti, ajudou a mudar teu corpo assim ao longo da tua história? Foi justamente essa que tem um planejamento não muito rígido, porque ó, eu penso assim, ó, tudo que é muito restrito, tu não consegue manter por muito tempo, né? Então, quando eu sempre me cuidei, sempre cuidei da alimentação, tenho nutricionista na academia, treinava, tal. Mas depois de ter 2 filhos, num determinado momento da vida, eu pensei, não, agora eu vou consultar com um médico do esporte, um nutrólogo, eu vou fazer a coisa certa. Vou focar mais. Sabe? Vou focar mais, vou me alimentar direito e tal. E aí, em 2018, eu comecei a fazer isso, né? Já suplementava um wheyzinho, comecei a tomar creatina de forma regular, uso crônico da creatina, comecei a cuidar realmente a alimentação, assim, ó, comer de 3 em 3 horas, pesar, né? Não restringir muita coisa, só o que não deve realmente, que é açúcar, fritura, refrigerante, já não tomava refrigerante, né? Álcool, eu fiquei 2 anos e meio sem tomar nada de álcool, absolutamente nada de álcool. E aí o resultado mudou completamente o meu shape. Completamente. Eu nunca fui gorda, nunca fui obesa, nunca fui, sabe? Mas era tipo meio que uma falsa magra, né? Tinha um pouquinho de massa muscular, a percentual de gordura ali 20. Aí baixei para 15 o percentual de gordura e aumentei a massa muscular. Então eu sempre costumo dizer, né, para as pessoas que, tipo, hoje eu nem me peso mais. Sabe? Eu sei que o que conta é a composição corporal. Sem dúvida. Né? É isso aí que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. O peso é o de menos. O IMC é o de menos, né? Então a gente faz o quê? Avalia a composição corporal. E o resultado, ele vem do treino, da dieta, do repouso, do sono, né? Da suplementação. Não tem erro, não tem milagre, né? Eu sempre digo, não tem milagre. Faz o correto, vai no nutricionista. Vai. Ai, Melissa, eu preciso falar contigo. Outro dia um amigo assim, ó, que tá bem obeso. Preciso da tua ajuda. O que eu faço? Eu preciso emagrecer, eu preciso ir pra academia, eu preciso... Procura um médico. Procura um médico. Um médico do esporte, um nutrólogo. Vai no nutricionista. Tu tem que fazer todos os exames, entendeu? São essas pessoas que vão poder te dar o caminho. Pode entrar na academia, vai lá, caminha, começa uma musculaçãozinha, sabe? Corta um pouco o que está em excesso, mas tu tem que ter parâmetros.
Então, por isso que eu gosto muito de avaliação física. E qual é a tua opinião sobre o uso de hormônio para mulheres, para performance? Eu acho que desde que seja bem orientado, vale, né? Porque muitas vezes, assim, digamos que o nível esteja dentro do normal, mas tu tem ainda ali um lastro para subir um pouquinho, tu vai estar otimizando, e tu não vai estar passando do limite, né? Eu acho que se tu passa do ponto, sim, é o problema. Mas tu tá dentro de um limite ali aceitável, bem orientado, controlado e principalmente controlando os efeitos colaterais, Legal. não tem problema nenhum. Legal. Só a favor. Eu também. Sério? Verdade? Nossa, que surpresa, né, Renan? Os recursos estão aí pra gente Nunca usar, né? imaginei. gente? É verdade. Com o acompanhamento certo. Exatamente. Sem dúvida Acho que nenhuma. aqui ninguém é contra, né? Eu competi no fisiculturismo, mas a aí- gente vai sendo cíclico com nossos objetivos, né? Quando eu competi, eu usei doses mais altas, depois vai mudando o mindset, né? Acaba não fazendo mais tanto sentido, mas é tudo cíclico, né? O importante é estar com um médico, né? Estar bem acompanhado, estar fazendo as coisas de maneira consciente. E não mascarando, né? Tipo, uma falta de treino, uma falta de dieta, uma falta do essencial para usar hormônios para suprir as coisas mais básicas ali que são importantes, né? Se não tiver alinhado a base ali, o hormônio ele só vai... ele vai dar Só o menos- colateral. Vai Não dar... adianta tomar hormônio e treinar fofo. Exatamente. Não adianta. Treinar fome e comer sujo, né? Com uma dieta errada, Exatamente. não dormindo bem, não adianta. É tudo, As pessoas têm umas muito boas, cara. Às vezes, eu estava conversando, falando sobre a parte da dieta. Às vezes, eu pego o paciente. O paciente chega para mim, cara, eu estou há 2 anos patinando, não vejo resultado e tal. Tu disseste ali, se tá tudo certo, não tem erro, né? Então, se tá patinando, não tá indo, alguma coisa tá errada. Exatamente. Aí tu vai investigar, cara, não é 1, 2, 3 pacientes, muitos pacientes. Tá aí a alimentação. Não, eu fiz. Já passou alguma vez acompanhamento nutricional? Que eu acho isso básico, essencial, né? A dieta é importantíssima. Não, eu tenho um plano alimentar, nada, do Nutri, não sei o quê. Quando tu fizer fosse, não, foi há 2 anos atrás, eu tô seguindo ainda o mesmo plano. Tu acha que tu é a mesma pessoa de 2 anos atrás? Não existe isso, né? Não tá seguindo às vezes, né? Não, mas, cara, mesmo que estivesse seguindo, esse plano foi calculado num momento X, tu tá no momento Y. Não, né? se ela tá seguindo o mesmo plano 2 anos depois, ela não tá seguindo o plano. Isso é certo, tá Cara, ligado? chegou uma paciente pra mim e ela falou, eu tô seguindo o teu último plano. E... Mas no último era 1.200 calorias, era pra secar, tu tá 2 anos secando, chupou? Foi de um ano atrás. Daí eu falei, mas se tu tivesse seguindo ele, tu ia ter perdido o percentual de gordura. E não foi o caso, né? Então... Alguma realmente- coisa de errado não está certo. Exatamente. Mas bom, Melissa, a gente está se encaminhando aqui para o final e eu queria que tu passasse uma mensagem tanto para o pessoal que assiste nosso podcast, que ele assiste muito com o intuito de aprender sobre saúde e bem-estar, mas acho que tu pode trazer essa mensagem tanto para essa pessoa, para essa mulher que quer mudar e para essa parte das mulheres ali que tu tem esse networking como empresárias, como que a gente pode... A gente falou até um pouco isso já no meio do podcast, mas dando um encerramento legal sobre isso, uma mensagem para as pessoas que querem melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida, querem talvez empreender. Traz uma mensagem para essa galera. Bom, eu sempre digo que o resultado é proporcional ao esforço. Tu tem que te esforçar, tu tem que te acordar mais cedo, tu tem que te organizar, tu tem que te priorizar, tu tem que, sabe? Então, o resultado é proporcional ao esforço. Se tu espera um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, tu não vai conseguir, né? E isso é para tudo. Muitas vezes as pessoas querem as condições perfeitas para iniciar as coisas. Não, eu sou o exemplo vivo disso. Sabe? Eu nunca tive as condições perfeitas para começar as coisas e eu comecei e eu sempre tive sucesso nas coisas que eu fiz, porque eu sou determinada, eu tenho disciplina, sabe? Então, assim, constância, persistência, resiliência, tem tanta coisa aí que a gente tem que levar em consideração para conseguir ter os resultados que a gente almeja, né? Quantas situações nós passamos?
ao longo da nossa vida. E a gente não desiste. E isso é o principal, sabe? Eu já tive situações onde eu, tipo, caí o chão, assim, me tiraram o chão. E eu pensei, mas só um pouquinho. Eu posso mudar isso. Eu tenho capacidade. Isso é autoconfiança, entendeu? Eu sei que eu posso, eu cheguei até aqui, eu fiz tudo, eu iniciei esse projeto, então eu vou dar continuidade sim, sabe? A gente tem que buscar recursos, buscar cura, sabe? Busca profissionais, busca um psicólogo, busca um terapeuta, busca um nutricionista, busca um médico, busca um personal. Te cerca de bons profissionais, teu resultado vem, sabe? Se tu não tem condições, não te sente em condições tu tem. Se tu não te sente em condições de começar sozinha, busca recursos. É sobre isso. Mas não deixa de fazer, começa a fazer. Tira a bunda do sofá e bota o calçado e vai, né, tia? E de companhias, né? E de companhias. É. Seja de network que a gente trabalha, mas seja na tua vida, né? Melissa, como é que o pessoal pode te acompanhar, te seguir, Instagram? Tu tens ali também apresenta ali um programa, podcast. Onde que a galera... São vários canais de comunicação, né? Fala aí pro pessoal os canais aí para te acompanhar. Eu vou deixar o meu Instagram, porque na minha bio ali tem o Instagram do grupo de mulheres, da RS Play. Eu também sou embaixadora da NBA de Gramado agora. Nossa, Nós estamos com um projeto lá em Gramado, onde nós vamos ter um estúdio dentro da NBA. Eu não sei se vocês conhecem a NBA de Gramado. É top, né? É lindo demais. É incrível. Lindo demais. E lá dentro vai ter um estúdio da RS Play, onde eu vou ser uma das apresentadoras dos programas. E aí eu vou poder levar homens, tá? Convido vocês para ir lá. Não que eu não possa convidar também para ir na RS Play, tô convidados. Vamos lá falar sobre mulheres, sobre tudo que possa empoderar as mulheres, ajudar as mulheres a evoluir. Então, Melissa Oliveira TV. Esse é meu arroba. E ali tem o arroba dos outros braços aí, as outras frentes que eu atuo. Show de bola. Melissa, muito obrigado pela tua participação. Foi bem legal aí. Acho que principalmente pro público feminino ter uma inspiração. Para quem assiste nosso público, é muito mais de Porto Alegre. Então, acredito que isso também é bem legal para fazer aí para ter referências próximas, né? E até, de repente, fazer um networking, conhecer e poder aí sempre crescer, que é o que a gente busca, né? Leandro, Vitor, muito obrigado aí pela presença de vocês hoje. Top. Valeu por mais um. Sempre um prazer, né? Sempre. É isso aí, galera. Não esquece de se inscrever, compartilhar, comenta alguma coisa ali para interagir conosco e até o próximo episódio. Como diz o Vitor, tchau!